Boa tarde, meu nome é Matheus Soares, sou aluno do primeiro ano do curso de Engenharia Civil da UEL e vim apresentar meu projeto de iniciação científica para vocês. O crescimento da população urbana e o aumento do consumo de produtos industrializados provocaram um aumento da geração de resíduos sólidos que são destinados aos aterros sanitários. No processo de decomposição dos mesmos, são liberados líquidos que percolam do aterro sanitário e, somado com a água da chuva, formam o lixiviado, também conhecido como chorume. Lixiviados de aterro, na fase metanogênica, apresentam matéria orgânica de difícil biodegradação, que não é removida pelos processos biológicos de tratamento. Por isso é necessário o uso de tratamento físico-químico para a remoção da matéria orgânica recalcitrante. O reagente de Fenton é um dos processos físico-químicos que podem ser usados. Os bioensaios de toxicidade, como controle de efluentes, são importantes para a preservação da qualidade de corpos receptores, bem como para determinar os efeitos nocivos de agentes químicos, físicos e biológicos por meio de organismos testes. O objetivo do projeto é avaliar a toxicidade do lixiviado de aterro sanitário, utilizando o Allium cepa como bioindicador antes e após tratamento com o reagente de Fenton. O lixiviado foi coletado no aterro sanitário de Londrina e os ensaios foram executados no Laboratório de Saneamento e Hidráulica da UEL. Os testes foram conduzidos conforme descrito por Fisquejo, com modificações. Os bulbos de cebola foram adquiridos em um supermercado e mantidos em local livre de umidade e ao abrigo de luz. Após a remoção das cascas superficiais, as cebolas foram dispostas em frascos com água mineral para hidratação por 48 horas. Após esse período, foram selecionadas aquelas que apresentaram crescimento radicular. As raízes foram cortadas de modo que ficaram menores que 5 milímetros e os bulbos foram colocados em frascos com as amostras. Para o controle, foi usada água mineral. As cebolas foram incubadas por 7 dias a 25 graus. Ao fim do teste, o comprimento da maior raiz de cada cebola foi medido. O crescimento radicular do Allium cepa na condição controle foi utilizado como parâmetro. E a partir desse parâmetro, desenvolveram-se proporções de inibição das raízes expostas às amostras testadas. Na tabela 1, são apresentados os valores dos parâmetros monitorados do efluente do tratamento biológico e do tratamento por reagente de Fenton, dos ensaios 1 e 2. Apesar do tratamento biológico, a DQO permaneceu elevada, assim também como o pH. Na tabela 2, são mostrados os resultados dos testes de toxicidade para as amostras e suas diluições. Pode-se observar que os testes com o efluente do tratamento de reagente de Fenton para os ensaios 1 e 2 resultaram em iguais porcentagens de inibição. Inclusive, para as diluições de 50% e 25%, o teste indicou para um nível de significância de 5% que os resultados não são significativamente diferentes. Essa imagem é a imagem da medição das raízes e de alguns Allium cepa do teste controle. Essa outra imagem é de alguns Allium cepa do teste controle e das amostras após o tratamento físico-químico com reagente de Fenton dos ensaios 1 e 2. É a imagem de alguns Allium cepa dos testes com amostras do efluente do tratamento biológico e detalhe das raízes e do bulbo do Allium cepa dos testes com a mesma amostra sem diluição. O crescimento radicular foi consideravelmente inferior em Allium cepa expostas às amostras de lixiviado antes e após o tratamento por reagente de Fenton. Considerando que as concentrações de nitrogênio amoniacal eram próximas de zero, pode-se concluir que este contaminante não foi responsável pela toxicidade do lixiviado sobre o bioindicador. A remoção de DQO pelo tratamento de reagente de Fenton não reduziu a toxicidade do lixiviado no indicador Allium cepa.